Vamos fazer contato com o advogado e coordenador da União dos Movimentos de Moradia, Benedito Barbosa. Tudo bom, Dito? Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, bom dia, Glauco. Cadê? Bom dia, Marilu, tá por aí, né? Em algum canto a Marilu? Tá em casa? Ela está fazendo gravações aí, Dito. Ah, tá, Ali- tá de Marilu. aliás, por falar em gravação, essa questão remota, né? A gente vai ter aí o Grito dos Excluídos, a sua 26ª edição. Temos atividades presenciais, mas também atividades virtuais. Eu queria que você falasse a Hoje, respeito dessa 26ª edição. nossa, na 26ª edição, né? Em função da pandemia, né? Toda essa situação, né? O... Em função de toda essa situação, né? A Coordenação Nacional do Grito, todas as entidades que estão organizando esse processo, vão fazer atividades semipresenciais, né? Hoje, por exemplo, a nossa aqui em São Paulo, né? Ela vai ter uma transmissão ao vivo, então nós vamos trabalhar também com uma atividade lá na Paulista, lá no início da Paulista, na Praça Oswaldo Cruz, a partir das 10 horas da manhã, né? E também uma atividade virtual que nós vamos fazer comentários também, vamos fazer uma experiência, né? Então, inclusive eu, porque por problemas de saúde, por exemplo, não posso sair, né? Então, vou fazer a partir daqui o grito da minha casa e tudo mais, né? E dialogando com outras pessoas de outras regiões da cidade também, né? E trabalhando também com o pessoal que vai estar lá na Praça Oswaldo Cruz. Que a gente vai fazer um grito hoje com pouca gente lá na Praça Oswaldo Cruz, mas não poderíamos deixar de marcar esse momento, né? Tão difícil que nós estamos vivendo no Brasil, né? Então, inclusive, o centro, né, do grito hoje, para nós lá, né, além de todo o tema, né, é fazer uma memória também, né, de toda essa situação das mortes pela Covid no Brasil, que atinge principalmente as pessoas mais pobres nas periferias das nossas cidades, né? Já está passando aí de 126 mil, parece, né? Ontem eu vi o último dado, não sei quanto, mas já está nessa faixa de 126 mil mortos, né? Isso, a gente infelizmente ultrapassou aí, segundo dados do Conselho Nacional dos Secretários das Secretarias de Saúde, CONAS, a marca de 126 mil mortos em função da pandemia. E o tema, Dito, a gente tem aí a questão da pandemia, mas também tem outros temas que vão ser abordados nesse Grito dos Excluídos. O centro do grito hoje, né, do chamado, né, ele é grande o chamado, né, mas a gente poderia resumir, né, nas palavras do Papa, né, do Papa Francisco, porque esse ano também haveria todo um encontro, e Roma foi adiado para o ano que vem, do encontro sobre a economia de Francisco e Clara, né, então o tema que o Papa tem mais trazido para nós, o Papa Francisco, as preocupações em relação à questão do teto, né, em relação à terra, né, e em relação também ao trabalho, né? Nós estamos vivendo toda uma desregulamentação por causa da agenda neoliberal, por exemplo, do mundo do trabalho, e agora com a pandemia, né, o aumento do desemprego deve ser brutal, ainda maior, né, porque já era maior, já era muito grande, né, no Brasil, no mundo, especialmente nos países aí né, mais pobres, né? E agora muito maior ainda por causa da pandemia, mesmo aqui no Brasil, a gente sabe, né, o impacto do desemprego, o tamanho da informalidade, né? Eu trabalho também bastante com os trabalhadores ambulantes, nós temos percebido, né, esse aumento, né? Em relação ao teto, a nossa preocupação com os despejos na pandemia, né? E também com o programa aí do governo Bolsonaro, aí o tal do programa Casa Amarela, né? Que praticamente acabou com o programa Minha Casa Minha Vida, né? Tirou as famílias de baixa renda do programa habitacional, né? Do programa federal de habitação, que era o Minha Casa Minha Vida, as famílias que ganham até R$ 1.800, onde concentra 90% do déficit habitacional no Brasil, né? Além do problema dos despejos durante a pandemia. Tanto é que nós lançamos nesse período a campanha Despejo Zero, né? Também, né? Então essa é a preocupação, né? E em relação à questão da terra, né? Toda a questão dos conflitos associados ao tema da terra, né? A gente viu a questão lá da reintegração de posse do assentamento Campo Grande, lá do MST, toda a questão da violência contra as populações indígenas, populações tradicionais, populações quilombolas, né? Então, toda essa preocupação, então, no grito, né? Trazendo esses temas tão importantes e sensíveis nesse momento da conjuntura nacional, né? E da estrutura também, né, da situação do latifúndio, os conflitos associados à água, né, toda essa questão também das mineradoras, enfim, então o grito, né, ele trata de temas muito abrangentes, né, no Brasil, né,
e sensíveis também à nossa população mais humilde e pobre, vulnerável em todo o país, né? Especialmente, né, nesse momento que a gente vive, né, nas periferias, né, e também nessas regiões de fronteira do Brasil, muita violência, né? E a gente lembra, né, que a primeira edição do Grito dos Excluídos foi em 1995. O lema ali era Vida em Primeiro Lugar. Oi, Dito, diga. Não, então, já estamos na 26ª, né? Passou rápido. 26ª edição. Então, 26 anos já. E você falou, entre os temas dessa edição atual, que está ali o desemprego, né? E a gente sabe que era um tema também ali durante a década de 90, em especial no segundo mandato do então presidente Fernando Henrique Cardoso, tivemos uma elevada taxa de desemprego e hoje esse fantasma ronda de novo aí boa parte da população brasileira. Você acha que nesse período, apesar de toda a mobilização que foi feita, alguns avanços também que foram obtidos de lá para cá, o Brasil de certa forma acabou retrocedendo, Dito? Demais, né? Se a gente lembrar, por exemplo, né, toda a fase do Fernando Henrique Cardoso, né, onde né, se intensificou no Brasil, né, toda a agenda da implementação do projeto neoliberal, né, toda a nossa luta naquele momento também do grito contra a implantação da ALCA, né, não sei se você lembra, Glauco, você acha que você era mais menino ainda, né, mas nós fizemos toda uma agenda de mobilização, inclusive no período do Fernando Henrique, do FHC, durante o grito, nós fizemos diversos plebiscitos, não sei se você lembra, né, para plebiscitos populares, inclusive para denunciar esse avanço da agenda neoliberal no Brasil, né, e naquele momento, né. Depois viemos um momento do governo Lula, né, que o Brasil chegou quase ao pleno emprego, né, lembra né, o momento que nós vivemos, né, governo Lula e Dilma, né, e depois a situação, né, depois do golpe de 2016, né, novamente, né, a retomada aí, todo o desmonte, né, passando pelas tais reformas, né, reforma trabalhista, depois que se aprofundou no governo Temer, se aprofundou no governo Bolsonaro, né, e toda essa situação, né, e eles falavam o seguinte, né, que iam fazer as tais reformas, né, para gerar emprego, né, o que a gente viu foi ao contrário o efeito, né, gerando mais desemprego, mais insegurança, né, para os trabalhadores e trabalhadoras, né, inclusive enfraquecendo, né, também o papel dos sindicatos, né, que tem um papel importante nesse momento também de fortalecer a luta pelos direitos dos trabalhadores, né, enfraquecendo as centrais sindicais, enfim, toda essa agenda mesmo, né, de desmonte, né, dos direitos trabalhistas, né, o que tem gerado, por exemplo, né, que eles estão chamando nesse momento da tal uberização do trabalho, né? Tudo, né, indo, né, para essa ampliação da informalidade. A gente viu, inclusive, agora durante a pandemia, inclusive, toda aquela movimentação, né, dos entregadores antifascistas, né, mostrando, né, essa crueldade, vamos dizer assim, né, e essa tragédia, né, que é, né, a situação, né, da precariedade do trabalho no Brasil e no mundo também, né, porque nós estamos vivendo, né, nesse momento, né, de expansão, vamos dizer assim, né, desse ataque, né, vamos dizer assim, né, e dessa retirada de direitos em todo o mundo, especialmente em governos conservadores, né, como nos Estados Unidos, em países também da Europa, né, e também aqui no Brasil, né. Agora, Dito, para a gente concluir, eu queria que você desse a agenda, as pessoas que quiserem acompanhar o Grito dos Excluídos hoje, como que ela pode fazer? Então, nós vamos fazer então um ato com distanciamento, então não precisa ninguém mais ir lá para a Praça Oswaldo Cruz, porque a gente montou uma organização, né, de modo que a gente possa manter o distanciamento e fazer o ato lá com responsabilidade. Ali na Praça Oswaldo Cruz, o ato vai ter 3 partes, né, vai ter uma parte celebrativa, né, que hoje queremos fazer essa memória mesmo, né, em relação aos mortos pela Covid. No segundo momento, nós vamos fazer um ato simbólico, onde as nossas entidades vão apresentar, né, as suas lutas, né, suas pautas, trazer um pouco também os seus processos de resistência, né, já que está lá a CMP, a União de Moradia, o MST, né, o Movimento da População em Situação de Rua, a CUT. Então temos vários movimentos, entidades, né, participando da construção desse grito. A Juventude, também o Levante Popular da Juventude, a Marcha Mundial de Mulheres. Então nós vamos trazer esses momentos simbólicos, né, da luta e da resistência. E depois de uma terceira parte do grito, nós vamos ocupar com pouco tempo a Paulista ou a Rua do Lado. Nós fizemos inclusive uma reunião com a Polícia Militar para tratar dessa organização, né?
E porque lá na Paulista hoje, infelizmente, tem um outro ato da direita. Eles falaram, então tinha que combinar os horários, essa coisa toda. Então, nossa manifestação, para ficar dentro do horário, por meia hora a gente então vai, né, vamos dizer assim, soltar balões, né, na Paulista, né, em memória, né, são 1000 balões, né, que a CUT nos cedeu nessa manifestação, né, para o grito dos excluídos e excluídas, e também estamos trazendo também algumas cruzes com os nomes, né, porque para simbolizar os mortos pela Covid, fazendo uma homenagem, uma memória, né, dessa tragédia que está se abatendo sobre o nosso país nesse momento, né. Então vai ser um ato muito respeitoso, né, tentando, né, trazer um pouco toda essa situação que o Brasil vive nesse momento, né, e estamos nos somando às diversas mobilizações que estão acontecendo por todo o Brasil nesse momento, nesse dia 7 de setembro, do grito dos excluídos e excluídas. E depois podemos acompanhar pelas redes sociais, aí da CMP, da União de Moradia, né, da Frente Brasil Popular. Então são várias organizações, né, que estão entrelaçando, vamos dizer assim, né, a sua comunicação hoje na parte da manhã para transmitir a manifestação nossa lá da Avenida Paulista, a partir das 10 da manhã. Tá certo, Dito. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Estamos juntos nessa luta. Um abraço a todos e todas vocês, né? Vida longa à Rádio Brasil Atual. Estamos juntos na luta. Tamo junto. Conversamos aqui com o advogado, coordenador da União dos Movimentos de Moradia, Benedito Barbosa. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.